Então, boa noite a todos. Para quem eu não cumprimentei ainda, eu sou o Roberto. Estou só aguardando aqui o projetor aquecer a lâmpada. Enquanto isso, eu queria agradecer mais uma vez a Eveline pela apresentação que ela fez da sua história. Eu acho que ela é não só inspiradora pelo conteúdo, mas pelos valores que ela trouxe, né? O quanto que é importante, né? Naquilo que na nossa tradição é chamado da corrente da vida, né? Essa transmissão, né? No teu caso, você era o único elo, né? O peso da responsabilidade muito maior, né? Olha o que eu fiz. Mais um. Muito bem, né? Quando a gente pediu para Eveline ser a primeira a falar, né, era justamente com a intenção de trazer ou motivar para quem ainda não teve essa visão, né, do porquê, né, desse trabalho que acaba se escondendo atrás da palavra genealogia. E eu vou fazer aqui uma apresentação completamente diferente, né? Vou mostrar aqui as ferramentas algumas das ferramentas que a gente pode utilizar, né? Para quem está nesse trabalho de busca. E a terceira apresentação que a Carmen vai fazer, na verdade é um exemplo concreto de uma busca muito longa que já foi concluída, né? Então essa é a ligação que a gente fez aqui entre as várias palestras. O meu objetivo aqui é falar um pouquinho sobre o Jewish Gen, né? Eu sei que tem algumas pessoas aqui que já conhecem, que já usam, né? Ou já usaram, e tem outras pessoas que nunca ouviram falar, né? Então eu peço a compreensão de quem já tem algum conhecimento sobre isso, né, a favor daqueles que ainda não têm. Então a primeira pergunta que as pessoas fazem, mas que negócio é esse, né? Jewish, todo mundo sabe da onde vem, né? O gen não é de genética, é de genealogia. E a gente tem então assim, ó, primeira coisa, você pode procurar na internet, você vai achar um site chamado jewishgen.org. Nesse site você vai ler que ele é resultado, assim como nossas atividades aqui, de um trabalho totalmente desenvolvido por voluntários ao redor do mundo. Você vai ouvir falar que é a maior base de dados de vidas judaicas do planeta. Você vai ouvir falar que ela tem informação de dezenas de milhões de documentos. Vai ter gente que vai falar que, ó, é uma excelente rede social para se conectar com outras pessoas que estão estudando a mesma coisa, né? Então, o que eu queria aqui é dedicar um tempo, né, para a gente explicar melhor tudo isso, né? Formalmente, o Jewish Gen nem existe. Isto é, ele não tem personalidade jurídica, ok? Ele é subordinado ao Museu Judaico de Nova York, ok? Esse site, né, se vocês entrarem lá, o Museum of Jewish Heritage, New York, né, eles têm um prédio novo, foi inaugurado há alguns anos, fica bem de frente para a Estátua da Liberdade, né, ao sul da ilha de Manhattan, né? E se você for olhar no rodapé do Jewish Gen, vocês vão ver que tem lá o link, o endereço, é tudo deles, né? Esse mesmo modelo é que justifica aqui a presença desse banner, né? O Museu Judaico de São Paulo, né, que está em construção, ainda não foi inaugurado, né? Ele vai futuramente ter com a gente aqui, a Sociedade General de São Paulo, a mesma relação. Porque nós, como voluntários, não temos, né, nem volume, nem tempo para dedicar para a gente percorrer todos os quesitos que a burocracia exige para ser uma sociedade formal, né?
Muito bem. Então, para ajudar quem nunca viu, eu resolvi aqui, até tomando cuidado, porque não sabia como é que seria aqui a conexão de internet, né? Resolvi aqui inventar um antepassado fictício, né? Para não ferir ninguém, né? Fazendo de conta que eu não sei nada, né? Então eu cheguei no juigen.org, né? E estou procurando por um antepassado chamado Abraham Eisenberg. Okay? Muito bem. Na tela inicial do Juigen, você tem essa opção aqui de fazer a busca. A gente simplesmente coloca lá o sobrenome. Você tem uma opção de busca por cidades, para encontrar comunidades, e mais algumas, né? Quando a gente então coloca lá um nome de família, o resultado é alguma coisa como esta. Eu mandei procurar na Áustria, né? Então ele me disse que tem 207 registros, sobrenome Eisenberg. Ele traz aqui para nós, em cada uma das fontes de dados onde ele encontrou informação, né? Por exemplo, o primeiro aqui, daqui a pouco nós vamos explicar um pouco melhor, né? A árvore genealógica dos judeus, ou o registro de casamentos em Praga, aqui no período de 1784 a 1865, ou, né, o registro dos judeus austríacos, tchecos e alemães em Riga, né? Então, cada uma dessas bases de dados aqui, ele está mostrando para a gente quantos registros ele localizou. Essa informação a gente pode acessar sem fazer nenhum tipo de registro. Mas, quando a gente pede para acessar a informação, o Juigen exige que a gente faça login. Isto é, a gente não tem acesso à informação se a gente disser quem é. Isso tem várias razões. Uma delas, a Eveline tocou na questão das perseguições, da segurança, né? Que todos nós aqui sabemos que é necessário, né? Outra, né, é ter que essas pessoas que estão trabalhando nisso também sejam identificadas, porque muito provavelmente são parte daquilo que as gerações futuras vão querer saber a mesma coisa sobre a gente, né? E além disso, dizem as boas piadas, né? É para ter um cadastro para mandar e-mail pedindo dinheiro. Como todo trabalho voluntário, precisamos de apoio. Então, se você não está registrado ainda, a primeira vez que você entrar, você vai ter que clicar aqui. Eu sou um novo usuário, quero me registrar. E aí eu vou mostrar rapidamente que o serviço secreto exige essas informações aqui. Não é nada complicado, né? Precisa dar o nome completo, precisa dar seu endereço, um telefone opcional. Você precisa dar um endereço de e-mail, que vai servir como chave de acesso ao sistema. Vai criar uma senha. E a última pergunta que você vai ter que preencher é dizer como é que você ficou sabendo da existência do Juigen. Está aqui, ó, o conjunto de respostas possíveis, né? Que são os canais pelos quais o Juigen vem fazendo seu trabalho de divulgação. Anúncios no Google, a conferência que o Richard citou, que ele esteve ano passado, né, da Associação Internacional de Sociedades Genealógicas, a sociedade local, como é o caso aqui da nossa em São Paulo, né, para quem for entrar pela primeira vez a partir de hoje, né, indiquem que foi através da sociedade local, ou se for um visitante do museu em Nova York, ou se for uma busca na web genérica, sem ter sido pago, né? Então é bem simples, não precisa de muitas informações, mas tem que se registrar, ok? Então, continuando aqui a história, eu, naquela lista inicial, descobri que tinha lá
Eisenberg já falecido, né? E vi na lista aqui, selecionei daquela lista, né, da base de dados aqui, de registros de enterro na Áustria. E encontrei, então, 67 registros. Aqui eu fiz um recorte da tela, né, que fica um relatório tão grande que ele corta em várias páginas para poder caber no slide aqui. O recorte é um pedaço. E encontrei aqui o nome daquele que eu estava procurando, né? Então tem aqui a informação sobre o falecimento. Foi no dia 19 de maio de 1949, aos 57 anos de idade, né? Bom, da onde veio essa informação? Do cemitério onde ele está enterrado, né? Como é que o George sabe disso? Na verdade, cada uma dessas bases de dados, ela foi transformada em registros de computador por um voluntário, ok? No caso, este Abraham Eisenberg está no cemitério judaico de Salzburg, né? Fica lá no norte da Áustria, perto da fronteira com a Alemanha. Outra questão interessante, não sei se dá para ver aqui, pequenininho, que aqui tem uma fotografia, né? Quando a gente pede para abrir esse registro, ela fica um pouco mais fácil de ver, né? Com essa iluminação não dá para ver nada, né? Não. Mas eu cliquei lá no registro, então ele mostra se tiver mais informações. Vejam que nesse caso aqui não tem nada mais, né? A não ser do que já apareceu no registro resumido, o nome do cemitério e a imagem é, na verdade, uma imagem do túmulo. É uma imagem feita por um voluntário, né, que foi neste cemitério e tirou uma foto. Só que aqui, vocês vão ter que acreditar em mim, né? Por dois motivos. Primeiro, pela qualidade da projeção, e segundo, porque está em Salzburg, está escrito em alemão, né? Aqui diz assim, que aqui repousa em Deus Abraham Eisenberg, falecido de um acidente de automóvel no dia 19 de maio de 1949, aos 57 anos de idade. Assinado pela viúva e demais parentes. Okay? Esta imagem, então, tem muito pouca informação. Muitas vezes nas pedras tem o nome dos pais, muito mais frequentemente tem a data de nascimento, né? Pode ter muitas outras informações, né? A grande questão aqui, primeiro, toda essa é uma fonte de informação muito valiosa, né? Feita por voluntários, e evita que a gente tenha que ir até lá para pesquisar, né? É muito mais barato ficar no computador vendo o que está acontecendo. Eu tenho que ir até lá para descobrir que só diz lá que foi um acidente de carro. Muito bem. Resultado, então, até aqui, não foi lá muito bom, né? Tá certo? Descobri muito pouca coisa, além do que eu já sabia, né? Que era o nome, né? Então, a gente tem agora um segundo tipo de busca, que é a busca que nós vamos fazer aqui na árvore genealógica. Obrigado. Quando você acessa alguma parte do Juigen pela primeira vez, ele cai sempre na página de perguntas frequentes, ok? No intuito de ajudar. Mas vocês podem ver, pelo tamanho da letra, a gente tem que saber bem inglês e ter bastante paciência. No caso aqui, esta Family Tree of Jewish People, ou simplesmente FTJP, com toda a sigla aí de documentação, ela é outro trabalho voluntário. Como é que funciona? Cada um que já pesquisou a sua genealogia tem a opção de fazer o upload dela.
e dizer, ó, Juiz, esta é a minha árvore. Então, isto serve, primeiro, para conectar os vários registros que estão espalhados. Pensem assim, eu sei onde meu avô nasceu, onde meu bisavô nasceu, mas os registros nas bases de dados, onde foram capturadas essas informações, estão separadas, que foram em lugares diferentes. Quando eu conecto e digo que meu bisavô é o pai do meu avô, eu estou enriquecendo essa árvore de dados. Ao mesmo tempo, isso permite que outras pessoas, que por alguma razão estejam buscando seus antepassados, e que tenham estes, meu avô, meu bisavô, meu tataravô em comum na sua árvore genealógica, tenham esta informação disponível. Ok? Muito bem. Como fazer isso seria tema de uma outra palestra. Né? A gente teria que clicar nesse botão aqui e aí entrar num processo de como é que se, para fazer o upload da árvore, eu tenho que ter ela construída. E como é que faz isso no mundo da informática? Eu tenho que ter um arquivo pronto para carregar num formato pré-estabelecido. E tudo isso requer um monte de explicações que hoje não vai dar tempo de fazer. Né? Isso pode ser tema de uma outra apresentação. O que nós vamos fazer hoje é fazer uso do conjunto de todas as árvores que as pessoas já carregaram e fazer uma busca ali dentro. Ok? Quando eu clico nessa opção e digo que quero fazer uma busca, então aparece uma tela como esta. Ok? Como eu descobri antes que ele vivia em Salzburg, então eu digo assim, olha, eu quero procurar pelo sobrenome Eisenberg, o nome dele é Abraham e a cidade Salzburg. Ok? Essa parte não é paga. Não. Posso perguntar uma coisa? E se você não tem um desses dados, por exemplo, Tá. a cidade? Tudo bem. Já vamos chegar. Ok? Muito bem. Quando eu fiz essa busca, frustração, né? 0 registros encontrados. Né? Nada. Né? Isso é a primeira coisa que você tem que estar preparado. Né? Porque é mais comum do que a gente gostaria. Tá certo? Muito bem. Então, será que ele não nasceu em Salzburg? Não sei onde ele nasceu. Vou fazer o seguinte. Primeira coisa. Muitas vezes, não é só o nome da cidade que a gente não sabe. Muitas vezes, são os nomes. A grafia. Ao longo das gerações, por perseguições, por mudança de cultura, por ignorância do cartorário que foi registrar o nome, os nomes se modificam. Né? Isso é a coisa mais comum de acontecer, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então a primeira coisa que você tem que considerar é o seguinte. Vocês devem ter reparado na tela anterior, aqui eu cliquei no triângulozinho para abrir aqui a forma de fazer a busca. Ok? No caso aqui para o sobrenome. O padrão é fonético, que significa o quê? Procura como está escrito. Mas existem várias outras formas de fazer. Né? Aqui, uma busca exata, se eu souber que é cada letra. Né? O Soundex é um algoritmo que se usa em computação para buscar nomes que se escrevem diferente, mas que soam igual. Ok? Né? E além disso, existem os chamados algoritmos fase em computação, que admitem nomes parecidos na base de trocas de letras, aleatoriamente. Ok? Então tem aqui 3 níveis. Né? Um pouquinho, médio e bastante confuse. Né? A gente pode ficar confuso nessas buscas, pode aparecer mais informação ou menos, vai depender de cada caso. E a gente tem essas opções para as 3 informações. A gente tem essa questão para nome, o nome individual, né?
o nome da pessoa e também para o nome da cidade. Por quê? Porque de repente o nome de cidade também muda. É? O pessoal da Lituânia já foi? Já? É? Nós tivemos aqui a visita, há pouco, né? Já se retiraram, do cônsul honorário da Lituânia em São Paulo, com a diretora do Museu Judaico de Vilna, tá certo? E Vilna, que é a capital da Lituânia, mudou de nome várias vezes. Mudou de país várias vezes. É? Se a gente for buscar isso, só no século XX, né? Quando ele começou era a Polônia. Depois virou Rússia. Né? E assim foi. Né? Durante um tempo foi a Alemanha. Depois virou a União Soviética. E desde 1990 se chama Lituânia. É um país independente. Muito São bem. Petersburgo. É? São Petersburgo, tem nome. Isso, ela foi Leningrado durante muito tempo. É? Mas não mudou de país. Tá certo? Sempre foi parte de um país governado a partir de Moscou. Né? Tá certo? Então isso é outra coisa importante. Quando a gente começa a olhar os documentos e as datas, né? A gente precisa estudar a história. Tá certo? A Eveline falou aqui da Moldóvia, né? Tá certo? Moldávia. É? Moldávia, sim. Então, a Moldávia hoje é um país independente. Quase. Né? Dizem que é o país mais pobre da Europa. Né? Mas está em vias de ser reconhecido como um país independente. Né? A Besarábia não fica na Arábia, é uma província da Romênia Mas hoje. antigamente a Bessarabia era maior, porque pegava um pedaço da Moldávia. Isso para mim atrapalha. Então, essas mudanças atrapalham a nossa busca, com certeza. Né? Mas é importante, ok? A gente vai ser mais bem sucedido nas nossas buscas se a gente tiver esse conhecimento. Ok? Outro exemplo, né, que pode complicar. A gente está buscando, achando que nasceu num lugar, mas na verdade nasceu em outro. Né? Ou então a pessoa nasceu num lugar, só que era parte de uma família que estava em trânsito por ali. E acabou sendo registrado no país dos pais. Quando teve registro. Quando teve registro. Também a mudança de nome. Tudo bem. Então, ó, tudo isso, eu estou falando aqui, mudança de nome individual, estou falando de questões que são Sobrenome. regidas ou pelas mudanças políticas da história, né, ou pela mudança nas leis. Certo? A lei, então, vejam só, o direito latino, romano, que nós estamos acostumados aqui, a nacionalidade, por exemplo, ela depende do local que a pessoa nasceu. Mas, Jus salis. isso. Agora, no caso do direito tradicional do norte da Europa, chamado anglo-saxão ou bárbaro para alguns, não depende, os bárbaros eram nômades, né? Não importa onde nasceu, o mero detalhe, é parte daquela tribo. Se nasceu aqui, nasceu lá, a tribo está se movimentando, é membro da tribo. Né? E isso acabou. Tem um nome. Isso. Então essa mistura, sim, exatamente. E ao longo do tempo, conforme digamos, a civilização foi se organizando, essas coisas se misturaram. Então a gente tem que saber, na busca que a gente está fazendo, exatamente em que ponto da história que se encaixa aquela história individual que a gente está buscando. Continuando aqui está respondida a pergunta que me fizeram lá, sobre, eu não sei a cidade. Aqui foi simplesmente, naquela busca inicial, excluir Salzburg. Ok? E aí apareceu uma lista aqui de 58 indivíduos chamados Abraham Eisenberg. Além de excluir Salzburg, eu fiz a busca pelo Soundex, porque Abraham é Abreu em alemão, mas podia estar escrito de um outro jeito. Né? Tá certo? Então, para não ter problemas, eu fiz isso. E quando eu fiz essa busca, então olha só, apareceu aqui
na árvore genealógica acumulada, um sujeito, né? Vocês estão vendo que tem dois íconezinhos? Né? Esses íconezinhos é aquilo que a gente chamou do andar de cima e o andar de baixo. Né? Quando tem essa marquinha em cima, é porque tem informação dos antepassados. A marquinha de baixo é porque tem informação dos seus descendentes. Então, esse sujeito, ó, eu suponho que seja aquele que eu estava procurando. Porque diz aqui que nasceu em 1892. Né? E se morreu em 49, com 57 anos de idade, como eu sou formado em matemática, né? Eu concluí que era ele. Pode ser ou não, tá claro? Né? Essa informação é insuficiente. Né? Mas aqui tem informação dos pais dele, tem informação quando essa informação foi registrada, e se a gente clicar no registro, então a gente tem a visualização dessa informação no formato de árvore. Ó, aqui não tem a informação sobre o falecimento nessa árvore. Certamente, nascido em 1892 já não deve estar entre a gente, né? Mesmo que seja outro e não aquele que nós achamos em Salzburg. Aqui tem os ancestrais. Os que estão em azul claro indicam que aqui tem mais informação, ou seja, dá para continuar navegando na árvore genealógica. E o que está em rosa significa que essas são pessoas sobre as quais não tem informação adicional. Ok? Então, quando a gente clica, por exemplo, ali, a gente fica sabendo que esse sujeito era um entre 8 irmãos. Por quê? Os pais dele, além dele, têm registrado mais 7 pessoas como sendo filhos dele. Então, tem os nomes deles. E aí a gente pode continuar e continuar e continuar. Tá claro? Muito bem. Pode continuar e continuar e continuar. Né? Então, ó, é uma pequena aventura que a gente começa. Eu mostrei aqui 2 caminhos, mas quando a gente fala aqui em bases de dados, na verdade aqui o Juge, na verdade, ele não é uma base de dados, ele é um catálogo de bases de dados. Tanto é que quando a gente pega e vem aqui no menu do site, bases de dados, e abre aqui e solicita aqui a lista completa de bases de dados. Vem uma página cheia de links. Esse aqui é o começo apenas, porque a página segue aqui para baixo até o 14º subsolo. Tão grande que é a lista de coisas que tem para a gente ver. Então aqui a gente tem acesso a bases de dados específicas, como algumas dessas que eu acabei de mostrar aqui, o FTJP. E tem esses links aqui, que são filtros para aparecer nessa lista, uma lista somente daquelas informações que são específicas de uma geografia. Então, se você está, de fato, procurando os seus antepassados na Romênia, na Moldávia, ali já tem um filtro, não precisa ficar procurando no meio daqueles milhares de fontes de informação, pois vem daquele país. Ok? Outra fonte de informação que eu queria comentar, né, é a fonte da base de dados do Holocausto. Né? A gente sabe que morreram 6 milhões de judeus. O trabalho do Juge está chegando perto da metade de identificar, né, os registros de quem foi assassinado. Okay? Isso é um trabalho que me afeta diretamente. Meus bisavós foram todos, exceto um que faleceu antes de uma doença, exterminados em campos de concentração. O meu bisavô paterno, o pai do meu avô paterno, a gente sabia, né? Meu avô sabia, que ele foi deportado para Auschwitz. Mas meu avô morreu sem saber quando o pai dele tinha sido assassinado. Nós sabemos hoje. É só procurar o nome dele, está lá. E aqui alguém perguntou antes sobre, mas tudo isso é grátis? Aqui tem uma limitação, ok? Aqui
A única busca que a gente pode fazer gratuitamente é a busca exata. Okay? Se você não souber o nome do seu antepassado, para abrir outros tipos de busca, soundex, aproximado, fase, etc., aqui o Juigen exige que você faça uma doação de pelo menos $100. Ok? Daí ele te dá mais todas essas opções. Ok? É uma troca, né? Se você sabe muito pouco, então ele exige que você ajude para ser ajudado. Se você sabe, a própria busca que você está fazendo é a informação que você está acrescentando. Então, quando eu fiz a busca aqui, no nosso Abraham Eisenberg, resultaram aqui mais de 1000 Eisenberg foram exterminados nos campos. Só como exemplo aqui, certamente não se trata daquele que faleceu de carro depois da guerra, né? Eu peguei aqui os prisioneiros no campo de Bergen-Belsen. Quando a gente clica ali, então aparece a lista dos 13 que foram aprisionados em Bergen-Belsen. Bergen-Belsen é um dos campos que teve o índice de extermínio baixo, né? Vocês podem ver que as pessoas estão identificadas aqui, esses 13 Eisenberg. A grande maioria consta aqui a data de liberação, em abril de 1945. Né? Ok? Como é que você, pelo Juigen, entrou no Holocausto da Ravenna? Está na lista lá, naquela tela inicial está lá, eu cliquei nele. Tá certo? Ok? Aqui a gente tem a data de nascimento para alguns, o local, né? Em outros não tem nada. Este Hermann Eisenberg aqui, por exemplo, só tem o nome. Sabe-se que passou por lá, mas o que aconteceu não tem registro. Ok? Esses registros do Holocausto estão sendo trabalhados também por voluntários. Ok? E mais? Lembra aquela coisa que eu falei que precisa saber da história? Cada uma dessas bases de dados vem acompanhada de explicações, né? Que a gente pode ler. Então aqui, por exemplo, eu não vou ler aqui, mas para a gente entender o que se passou em Bergen-Belsen, a gente tem um artigo que foi escrito por um voluntário, como se fosse, sei lá, um artigo da Wikipedia, específico sobre a origem dessas informações. Isso é valiosíssimo para a gente fazer a interpretação dos dados, né? Inclusive, para saber se a nossa busca aqui deu zero que está procurando errado, ou porque esse trabalho provavelmente está incompleto. Então, só como exemplo aqui, está dizendo, olha, dos mais de 50 mil pessoas que passaram por Bergen-Belsen, neste momento, somente os nomes de 9.900 são conhecidos. Os outros ainda não têm informação. Então isso ajuda a gente a interpretar a informação. Muito bem. O que eu mostrei até aqui é só uma pequena casquinha, né, de tudo que a gente pode encontrar no Juigen. Né? Para facilitar aqui, eu fiz o seguinte, eu peguei de cada um dos itens do menu do site, o submenu que abre quando a gente clica, né, para vocês terem uma ideia do que mais que tem. Né? Então tem uma parte aqui, About Us, onde fala de quem são as pessoas que estão liderando essa iniciativa, são todos voluntários, trabalho de comunicações com a imprensa, histórias de sucesso, né, de pessoas que conseguiram completar a sua tarefa. Né. A gente tem um conjunto de ferramentas aqui para quem está começando. Né. Então você tem, além das perguntas, existem aulas, né? A maioria dos vídeos estão em inglês. Tem esses infofiles, que são artigos explicando coisas, mas que não são específicos de uma base de dados. Depois tem a base de dados, que já nós mostramos várias delas aqui, né? E um conjunto aqui de outras ferramentas. Por exemplo, nós falamos antes da questão da rede social, né? Tá certo? Então isso é uma coisa muito poderosa, né?
Porque eu vou me conectar. Se, quando você carrega a sua árvore genealógica, você autorizar, quando alguém pesquisar por um nome que você colocou a informação, a pessoa que está procurando vai ser avisada, olha, este sujeito aqui, viveu tal dia aqui, é o Roberto lá de São Paulo que colocou a informação. Quer falar com o Roberto? E se a pessoa quiser, vai entrar em contato. Ok? Nesse momento, essa primeira comunicação é feita usando o número do registro do Jewish Gen, né? Vai dizer que alguém em São Paulo, não vai dar nome, nada. Né? O Jewish Gen, ele abriga a árvore genealógica de famílias judaicas? Sim. É Jewish Genealogy. Sim, foi isso que eu mostrei daqui a pouco. O FTJP, né? A gente faz o upload. Né? Então o que acontece? A gente tem aqui esse monte de formas de comunicação, existem fóruns, né? Grupos de discussão, né? Pessoas que têm em comum, não, somos, né? E tem histórias, às vezes, arrepiantes, né? Quando a gente vai ler, né? Porque são todos voluntários focados no mesmo objetivo. Okay? Então, muitas vezes as pessoas acabam, inclusive, dedicando seu tempo fora da internet para ajudar alguém que está do outro lado do mundo para ir buscar uma informação que precisa, por exemplo, para tirar uma foto de um túmulo, numa cidade que é perto de mim, mas que é longe de quem está lá do outro lado do mundo. Né? Eu podia contar aqui casos e mais casos. Ok? A outra coisa que é importante é o seguinte: isso aqui é um trabalho de voluntários, né? Você perguntou, faz, mas por que faz? Quem montou isso? Foi um projeto que um grupo de voluntários resolveu montar. Teve a ideia, né? Levaram a ideia, né, para o grupo que dirige, né, que faz a gestão do site, eles acharam boa, e aí foi feito o desenvolvimento da programação, do espaço para armazenar as informações, etc. Isso é um processo aberto, ok? Quem entrou no Jewish Gen há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, e olhar para ele hoje, vai achar que ele está irreconhecível. Né? Porque ele vai sendo aperfeiçoado, colocando cada vez mais coisas, mas sempre em função de propostas de gente que tem ideias. Ok? As fotos dos túmulos, por exemplo, é uma ideia relativamente recente. Né? Quem visitou há 10 anos não tinha foto nenhuma. Né? Então, isso é uma coisa também que vocês têm que saber. Se vocês tiverem boas ideias, como melhorar isso, tá bem. Né? Pode perguntar um negócio? Só um instantinho. Né? Então, olha só. Eu mostrei a casquinha, né? A ponta do iceberg, né? Por trás disso, olha, a gente pode ir até onde a gente quiser, né? Mas cuidado, né? Porque pode ser necessário um esforço de um tamanho que, às vezes, a gente não tenha fôlego para enfrentar. Ok? Então, o que eu tinha preparado é isso. Né? Para quem não viu ainda, essa aqui é a maquete do museu pronto. Né? E tem várias mãos levantadas aí, eu vou abrir para algumas perguntinhas. Só um instantinho, por favor. Eu vou passar o microfone, porque nós estamos gravando, senão não fica registrado. Quem que levantou no primeiro aqui? Minha pergunta, na verdade, são duas perguntas. A primeira é a seguinte: o cemitério tem um estudo maravilhoso do Guilherme Feigenbaum, junto com Paulo Valadares. Se foi passado isso tudo, esses dados, para o Jewish Gen? Faz muito tempo que eu não entro, então não sei. Ainda não. E deveria. Guilherme esteve conosco na outra reunião, não sei se vai hoje. Mas deveria. São voluntários para fazer isso. Acho que ele vai te responder isso. Tá bom. A segunda é o seguinte: o Whisper Books. Por acaso eu tenho interesse num determinado livro que é dos meus antepassados, só que só está em Yiddish e hebraico, que eu não entendo nada. Como é que faz? Excelente pergunta. Né? A primeira, a Richard respondeu. Né? Cada um que monta uma base de dados
coloca no Juigen, se quiser. Né? Tá certo? Então assim, a gente espera que o trabalho do Guilherme seja colocado lá, mas nós não temos como exigir nada dele. Tá certo? A segunda questão que você colocou sobre eu não entendi nada desse documento, é um outro projeto recente, já foi iniciado, a programação já está pronta para carregar a informação, que é o seguinte: você não entende o idioma, mas tem gente viva neste planeta que entende. Então esta pessoa pode te ajudar. Como é que funciona? Você tem a certidão do seu bisavô escrita no idioma que você não entende nada, mas você sabe escanear. Então você escaneia, você faz o upload e pede ajuda. Quem é que pode ler isso aqui para mim? Okay? E um voluntário que se cadastrou para fazer isso nesse projeto vai fazer a tradução, vai fazer a leitura para você. E isso pode ser de coisas de documentos oficiais, podem ser de cartas pessoais, porque assim, não é só questão de idiomas, né? Existem até alfabetos que foram perdidos, né? Para pegar o caso da minha família, né? Os meus avós, quando foram para a escola, ainda aprenderam a escrever alemão gótico, né? O gótico impresso, eu aprendi a ler de criança com eles. Agora, o gótico manuscrito é impossível, né? Quem é que vai ler isso? E tem cartas e mais cartas, por exemplo, depois que eles emigraram, que escreveram para os pais deles, eu tenho guardado, né? O que eu vou fazer com isso? É? Não tem quem traduza? Então, tem que carregar lá e ver se acha alguém que queira colaborar. Certo? É tudo voluntário, né? Então a gente tenta. Agora, o que o Juigen está fazendo? Alguém teve essa ideia. Vamos colocar esses documentos online e ver se alguém se habilita a ajudar. Quem pode ser? Qualquer usuário cadastrado no Juigen que queira ajudar. Tá certo? Sim. Boa noite. Eu não tenho propriamente uma pergunta, eu quero enriquecer um pouco a sua apresentação e também a bagagem do grupo. Meu nome é Alberto Kremnitzer, eu sou um dos fundadores do Museu Judaico e eu prestei serviços durante uma época ao Arquivo Histórico Judaico. O Arquivo Histórico Judaico está sentado em cima de um tesouro que deveria estar há décadas no Juigen. O Arquivo Judaico tem, acredito eu, a maioria dos livros da antiga Cooperativa de Crédito Popular do Bom Retiro. Eu, na época, consegui colocar no antigo DBase, não sei quem conhece um pouco de computação, mas eu consegui colocar no DBase um livro da Ezra que registrou a entrada de aproximadamente 1.500 judeus entre 1928 e 1932. Infelizmente, me parece que eles se desfizeram da criança junto com a água do banho. Isto é, se desfizeram do computador junto com o programa. Felizmente, o livro existe. O livro existe e uma compilação desse banco de dados também está em forma de livro e o livro existe, quer dizer, pode ser tudo refeito. Nesse livro está registrado o nome do indivíduo, da onde ele veio, o navio que ele veio, a idade que ele tinha, a profissão que ele tinha e muitos deles para onde ele se dirigia. Eu descobri, por exemplo, nos livros da IOSP, que meu avô materno morou na Rua Solon. Nesses livros do IOSP tem o Bureau de Travail da época que providenciava trabalho para os imigrantes, providenciava aula, tudo isso com nome e sobrenome. Eu me lembro, na época, um desses livros de compilação desse manual de entrada dos imigrantes, eu mandei para Israel, para o museu, como é que chama? Beit HaTfutzot. Enfim, eu ousaria propor que se formasse um grupo, eu me proponho a ir com vocês e mostrar essas preciosidades que já deveriam ter vindo à luz,
ainda na época que se procurava por parentes vivos. Porque essas informações estão lá e eu me lembro, eu sou carioca, nasci no Rio, tinha uma livraria que dizia livro fechado, né? Livro fechado, tipo livro fechado é um livro morto. Quer dizer, as informações estão lá, mas como se não existissem. Tem também informações, por exemplo, da Jewish Colonization Association, lá do Sul. Enfim, a priori é isso que eu teria para falar. Muito obrigado.